Olá, sétimo ano, estamos aqui na nossa aula de produção. Na nossa aula de hoje, nós iremos corrigir a atividade que foi na agenda da semana passada. E tem um detalhezinho a mais. A gente vai ver a nossa última de texto que o nosso material traz, certo? Então, a gente está praticamente em aí a 4, certo? Então, vamos ver a nossa correção. Gente, na unidade 8, capítulo 2, a gente estudou na aula passada o cordel. Esse texto, né, que tem como base realmente a cultura popular do Brasil. A literatura de cordel já está aí voltada para a cultura do Nordeste brasileiro. Nasceu em Portugal, como eu te mostrei a vocês, já desde o período do Renascimento, dentro das cantigas trovadorescas. E também dentro dessa cultura portuguesa de eu ter um texto que está dentro da cultura popular, que fale da cultura popular de um determinado local, mas um texto que é voltado para a rima, um texto voltado para cantigas, certo? São poemas rimados, né? Pendurados em uma corda, por isso o nome cordel. O tio mostrou para vocês e disse a vocês, né? São aqueles livrinhos que são pendurados lá em um cordão e um pregador de roupa, né, assim, e ele tem o nome de cordel somente por isso, porque ele é pendurado em uma corda, que eles são vendidos nas feiras livres ou nas festas de santos, né? E essa forma de escrita caracteriza por uma poesia popular, né? A impressão desses livretos, né, são de processos bem artesanais que o tio mostrou para vocês, a xilogravura, né? Que as capas dos cordéis, né? Elas são aí colocadas de uma forma de um carimbo, né? Eles talham a madeira, fazem a imagem, passam a tinta e carimba a folha de papel, né? Então as capas são bem artesanais, estruturadas em forma de versos, né? Manifestação artística busca temas do cotidiano do sertão nordestino. Então as temáticas são política, religião, história, os milagres de santos, né? Que eu te mostro a vocês. Santos característicos aqui do estado do Ceará, tipo o Padre Cícero, São Francisco, Nossa Senhora. As secas do Nordeste, o nosso Nordeste, principalmente o nosso Ceará, ele foi assolado por várias secas, então essa questão da seca, da fome, do homem do Nordeste. O cangaço é uma outra característica da gente, né? Esses homens que vivem no sertão nordestino, né? De certa forma, aí, invadindo casas, né? Que foi bem característica de um cenário aqui do Nordeste. São abordados pelos autores de cordel, muitas vezes também são responsáveis pela divulgação e venda de suas obras, né? Então, o cordelista, que é aquele que escreve o cordel, ele fica responsável por criar esses textos, contando essas histórias. Quantas histórias a gente não tem, né, gente? Do Lampião e da Maria Bonita, do Padre Cícero, da seca do próprio Nordeste, das festas nordestinas de São João, as crendices populares dessas festas, né? Então, diversos autores são consagrados no Brasil por influenciar a literatura de cordel, como Ariano Suassuna, né? Um dos grandes autores do Nordeste, autor do Alto da Compadecida. Ele gostava muito realmente da cultura do Nordeste. João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, são autores modernistas que, de certa forma, enalteceram a figura do Nordeste. José de Alencar, Raquel de Queiroz, são todos esses autores que colocam justamente a imagem do sertão nordestino dentro da literatura. Quando lemos poesia de cordel, é comum encontrarmos traços da oralidade, porque, como o tio explicou a vocês, o texto de cordel, né, ele nasce no oral, primeiramente ele é declamado, ele é falado, para depois ele ser escrito no papel, né? Afinal, justamente a criação inicial é a declamação. A musicalidade e o ritmo são elementos bastante fortes, os quais os cordelistas procuram trabalhar de maneira a criar a sonoridade do texto. Essa manifestação artística popular, né, é de importante para o folclore,
pois os cordéis também tratam de temas regionais. Então, a gente vai ler aqui um texto, né, A Seca e o Nordeste, do Patativa do Assaré. No vídeo que o tio colocou para vocês viram a declamação desse texto, conheceram um pouco sobre o Patativa do Assaré, né, este autor cearense, que ele tem como característica justamente a literatura de cordel. Né? Um autor que ele era analfabeto, mas ele sabia declamar o texto, né? E esse texto passou para o papel porque ele chamou os filhos, os netos, que já eram alfabetizados, para escreverem e colocarem o texto no papel. Então ele declamava e alguém copiava para ele, mas é um texto assim encantador, né? Então vamos ao nosso texto, ok? A seca e o inverno. Na seca, inclemente ao nosso Nordeste, o sol é mais quente e o céu mais azul. E o povo, se achando sem chão e sem veste, viaja à procura das terras do sul. Porém, quando chove tudo é riso e festa. O campo e a floresta prometem fartura. Encantam-se as notas alegres e graves nos cantos das aves louvando a natura. Alegre esvoaça e gargalha o jacu, apita a nambu e geme a juriti. E a brisa farfalha por entre os verdores, beijando os primores do meu cariri. De noite notamos as graças eternas nas lindas lanternas de 1000 vagalumes. Na copa da mata os ramos embalam e as florestas exalam suaves perfumes. Se o dia desponta, vem nova alegria. A gente aprecia o mais lindo compasso, além do balido das lindas ovelhas, enxames de abelhas zumbindo o espaço. Aí aqui nós temos a sequência. E o forte caboclo da sua palhoça, no rumo da roça de marcha apressada, vai cheio de vida, sorrindo e contente, lançar a semente na terra molhada. Das mãos desse bravo caboclo roceiro, fiel prazenteiro, modesto e feliz, é que o ouro branco sai para o processo, fazer progresso no nosso país. Então, gente, a gente tem aqui este cordel do Patativa do Assaré, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. É um texto que vai ter um título, certo? Os estrofes, né? Esse conjunto de versos. Cada linha do poema a gente chama de verso. E o conjunto de versos nós chamamos de estrofe. Se vocês perceberem, Nordeste rima com veste. Azul, sul. Então, quando for para escrever um poema, vocês podem fazer essa mesma métrica, essa combinação de rima. Sempre a última palavra combinando com a última de um outro verso. Se vocês perceberem, ela segue, né, uma estrutura basicamente em todo o texto. Nordeste, veste. Azul, sul. Festa, fartura, graves, natura. Certo? Vamos lá, fartura, natura. Olha aqui. O jacu, a juriti, verdores, cariri. Juriti, cariri. Eternas vagalumes embalam perfumes. Vagalumes, perfumes. Alegria, compasso, ovelhas, espaço. Compasso, espaço. Palhoça, apressada, contente, molhada, apressada, molhada. Roceiro, feliz, processo, país, feliz, país, combinando. Então, vocês podem fazer essa combinação também de palavras no final. São estrofes, né? Se vocês perceberem, existe um espaço entre uma estrofe e a outra. Vocês podem pular uma linha quando forem escrever o poema, o cordel, né? Que é a mesma estrutura, certo? Se vocês perceberem, a gente tem até uma sonoridadezinha. Então, vamos aqui uma interpretação, certo? Na seca inclemente do Nordeste, o sol é mais quente, o céu mais azul, e o povo achando sem chão e sem veste, viaja à procura das terras do sul. Então, gente, com a seca do Nordeste, né, o sol muito quente, o que é que os nordestinos geralmente fazem? Procuram ir para as terras do sul, ou seja, aquela velha história do rural, né? Eles saem
da parte do Nordeste vão procurar a cidade como uma forma de sobrevivência para não morrer na seca. Porém, quando chove, tudo é riso e festa. O campo e a floresta prometem fartura, escutando as notas alegres e graves dos cantos das aves louvando a natura. Ou seja, quando chove no sertão nordestino, é uma alegria muito grande, tudo vira festa, porque tudo vai ser fartura, tudo vai ser verde, até mesmo as aves cantam aí, certo? Aí ele vai começar, né? A voaça, goraças, jacu, gêmea, juriti, são os animais aqui, né? Dentro dessa alegria, dessa chuva, né? Como ele diz aqui, beijando os primores do meu Cariri. Então aqui ele faz a referência ao Cariri, né? Realmente do sertão nordestino, certo? E de noite, o que é que eles têm? As luzes dos vagalumes, né? O cheiro da mata, dos ramos, das flores, ok? É a alegria da chuva, certo? Então aqui ele segue na mesma ideia. Então vamos à nossa atividade. Do que trata o cordel? Qual é o tema geral do cordel, hein? Então vamos lá. O cordel trata das estações do ano na região castigada pela seca e as mudanças que ocorrem na passagem do verão para o inverno, que é justamente a forma como a natureza e os animais se comportam com a chegada do inverno aqui no sertão nordestino. Segunda questão. Na primeira estrofe, o que significa dizer que o povo viaja à procura das terras do sul? O tio acabou de explicar. Isso significa que o povo, né, sem meios de sobrevivência devido à seca, migra para os estados do sul em busca de uma melhor vida. Né? Ou seja, a ideia aqui, né, é o que o tio falou. Com a seca, todo mundo vai morrer de fome, morrer de sede. Então, para o nordestino não sofrer isso, ele vai para as terras do sul, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, essa região mais sudeste, sul, que é onde tem as melhores condições de trabalho, né? E tem uma vida melhor. Isso aconteceu muito no Nordeste há anos atrás. Terceira questão. Nos demais versos do poema são uma contraposição ao primeiro. Por quê? Porque no primeiro verso, gente, a gente já tem um contato com a seca, né? Ou seja, o período do verão. A partir dos demais, a gente já vê o quê? Que narra um período em que a chuva cai, ou seja, o período do inverno. Se vocês perceberem aqui, ó, no primeiro ele fala da seca, no segundo ele já está falando da festa, em que é quando começa a chover no sertão nordestino. Então, o primeiro estrofe fala sobre a seca, os demais vai descrever a alegria do espaço, das plantas, dos animais, com a chegada da chuva, certo? De acordo com o poema, o que a chuva traz para o povo nordestino? Fartura, alegria e esperança. Ou seja, fartura porque a natureza vai dar os alimentos, alegria por isso tudo, por saber que ninguém vai morrer, e a esperança de dias melhores, né? Que a chuva seja um bom inverno, é fartura durante todo o ano, algo que está dentro da nossa cultura e vocês sabem muito bem disso. Justifique o título do texto, né? Então, por que o texto tem esse título, A Seca e o Inverno? Justamente porque o texto tem esse título, muito provavelmente porque a região do país, as outras estações quase não são notadas. Além disso, o foco do poema é a seca e o inverno. Justamente isso. No primeiro estrofe a gente tem a seca, nos demais a gente tem o inverno. Professor, por que a resposta pode ser essa outra, né? Que aqui não tem as outras estações do ano? Geralmente no Nordeste a gente tem justamente o mais marcado o verão e o inverno. A gente não tem muito marcado a primavera, o outono, como em outras regiões do Brasil. Então, gente, a gente vai ver agora a nossa produção de texto. Lembrando que esta produção do texto é a nossa última atividade para fechar ao nosso bimestre, né? O quarto bimestre. Então, essa produção vocês vão fazer no caderno de vocês, tirar a foto e enviar para o tio, para o e-mail, certo? Então, vamos lá à nossa proposta. Como você percebeu, Patativa do Assaré compôs um cordel apresentando as características de sua terra e de seu povo.
Agora você fará algo parecido. A proposta é que você componha um cordel sobre as particularidades da sua região, cidade ou estado. Então, gente, vocês vão fazer um cordel, vocês podem colocar falando um pouco sobre o nosso Maranguape ou sobre o estado do Ceará, vocês fiquem à vontade. Anote quais são as principais características, ou seja, vocês podem falar sobre o clima, sobre os nossos costumes, sobre o nosso folclore, as nossas festas, nossas lendas, as crendices. Vocês vão criar um cordel, certo? Vocês vão imaginar aí um texto, certo? Vão criar um cordel e contar sobre algum desses temas, né? Escolha um ou mais elementos para tratar em seu cordel. Escreva os versos garantindo que haja rimas. Lembrar que o cordel ele contém rima. Escreve pelo menos 5 estrofes. Então, eu vou escrever basicamente, olha, um texto, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a estrutura basicamente como o início dessa. Vocês vão botar 4 linhas, né? Cada linha é um verso. Pula uma, mais 4 linhas. Pula outra, mais 4 linhas. Pula outra, mais 4 linhas. Pula outra, mais 4 linhas. Ou seja, vocês vão fazer 5 estrofes, como pede na proposta. Crie um título bem criativo para o seu cordel. Crie gravuras para ilustrar e divida o papel de modo a ter um folheto. Mas vocês vão botar tudo na folhinha de caderno de vocês. Quem quiser fazer um desenho do lado para mostrar, quem quiser colar alguma figura sobre a cidade ou sobre o estado, também fica à vontade, certo? Vão tirar a foto da folha do caderno e vão enviar para o tio, para o e-mail da turma, que o tio vai colocar na agenda de vocês, certo? Então, vocês vão criar o cordel de vocês e vão enviar. Gente, essa foi a nossa última aula da nossa apostila. Então, esta produção do cordel é a última produção que o tio vai receber para fechar o nosso 4º bimestre, certo? Então, o tio espera uma boa produção, ok? E a gente fica por aqui.